eu tenho uma palavra de Deus para trazer para a sua vida. E essa palavra está no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, e o versículo é o versículo de número 38, que diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais o havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Queridos, esse texto bíblico, ele nos fala de uma das maiores batalhas registradas nas Escrituras, e batalhas no duelo pessoal, talvez seja um dos maiores duelos registrados, a ponto de Davi e Golias se tornar sinônimo de uma grande luta. Toda vez que há uma grande batalha e geralmente o oponente é alguém que a gente não considera a altura do outro oponente, a gente diz que é uma luta entre Davi e Golias. E quando até a pessoa também quer se colocar na condição de pequeno também, né, e vê que o oponente é forte, aí diz: não, isso aqui é o improvável, vamos vencer. Muitos podem achar que é o duelo de Davi e Golias. Então Davi e Golias se tornou um sinônimo de batalhas difíceis de se conquistar. Mas Davi conquistou a batalha, você sabe o resultado, venceu. Davi foi um cara vitorioso. Davi derrotou o gigante, derrotou o seu obstáculo, derrotou aquilo que estava diante dele. E nós também queremos fazer o mesmo que Davi. Quem é que não quer vencer os seus gigantes? Vencer as suas lutas, vencer as suas dificuldades? Quem é que não quer vencer, né, todos os obstáculos que estão diante de si? E a gente sabe que os gigantes nas nossas vidas, eles tomam formas diferentes nos dias de hoje, né? Hoje nós não temos um Golias com quase 3 metros de altura, mas às vezes nós temos uma enfermidade, às vezes está diante de nós um problema que a gente não consegue resolver, um problema na justiça, às vezes é um problema com a família, às vezes é um problema no casamento, e às vezes nós estamos assim, nessa luta diária, nesse problema diário, e há lutas de várias formas. Um gigante no amor, um gigante na vida sentimental. São obstáculos de todos os lados e a gente não sabe como fazer, como resolver esses obstáculos, como resolver esses problemas, como vencer, né? E cada tipo de gigante para cada um. Você que está me ouvindo agora, você sabe o que eu estou falando. Você sabe a dimensão dos seus problemas, das suas lutas, das suas necessidades. São tantas as coisas que têm lhe feito chorar, né? E faz você ficar com medo diante das situações e você não tem nem condição de entender o que está acontecendo. E Davi, esse homem vitorioso, esse homem vencedor, esse homem abençoado, esse homem, ele conseguiu vencer, ele conseguiu ser vitorioso. E aí você diz: pastor, também tudo que eu quero nessa vida é vencer. Tudo que eu quero nessa vida é ser alguém vitorioso. Tudo que eu quero nessa vida é ser alguém de destaque, ser alguém que consegue as coisas. Por que comigo não consegue? E talvez você não está tomando as atitudes certas. E eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com você algumas coisas que Davi fez. Eu não vou falar muito porque esse texto é muito rico, eu também não sei de tudo, mas eu quero compartilhar um pouquinho, né, daquilo que está no meu coração com você nessa manhã. E a principal atitude é que eu quero compartilhar com você. Você tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Porque nesse texto vai aparecer algumas vozes aqui
algumas falas que Davi precisou se desviar delas. E há pessoas que não estão conseguindo vencer porque dá ouvido a muita coisa. Há pessoas que não conseguem dar ouvido à palavra de Deus e estão sendo orientadas por várias outras vozes. Por exemplo, a primeira voz que aparece no texto é a voz do gigante, a voz do Golias. Golias aparece durante 40 dias, eu disse 40 dias, de manhã e de tarde, essa voz dizendo: me dá um homem para me lutar comigo. Se esse homem for capaz de me vencer, um homem de 3 metros, treinado em batalha desde os 15 anos de idade, com só a armadura dele já parecia um tanque de guerra, né? Um homem, uma couraça, peso de não sei quantos ciclos, espada na mão, lança na outra, até um pajé de carregar armas ele tinha, um homem ali ao lado que carregava suas armas para ele. Um camarada experimentado na batalha, dizendo: me dá um homem no duelo do mano a mano, de um homem contra o outro. O que vencer é vitorioso e o exército vai ter que se subjugar. Não era uma batalha dos exércitos, era uma batalha de um homem contra homem. Vencer Golias numa batalha de um exército já era difícil, imagina vencer no mano a mano. E ele estava durante 40 dias dizendo: me dá um homem, eu quero um homem para lutar comigo. Será que não tem homem em Israel não? E o texto diz que durante 40 dias Israel estava tomado pelo medo. Quando se dá ouvido à voz de Golias, você fica dominado pelo medo. E há muitas pessoas que estão assim, dominadas pelo medo. Às vezes o Golias é a sua enfermidade. O Golias é as suas dívidas. Às vezes o Golias é o seu pecado, os seus problemas. Está dizendo que você não vai vencer, que você não tem condição de entrar nessa batalha e sair vitorioso. Diz: você está derrotado, você não vai vencer, você não é vencedor, você não é vitorioso, você não tem condição. Se você vir me enfrentar, você não vai, não adianta você tentar me enfrentar que você não vai conseguir. Eu me recordo de Senaqueribe quando disse isso para Ezequias: se eu te desse até os cavalos para você botar montadores nele, você não tinha condição de me enfrentar. Imagine a afronta que o Senaqueribe faz com Ezequias. E talvez você está vivendo nesse momento, dando ouvido a esse Golias, esse oponente aí, esse adversário que representa tudo de ruim, de mal na sua vida. Alguém que está dizendo para você que você não tem condição de vencer. E isso não está há um dia. No texto diz que foram 40 dias e eu não sei há quanto tempo tem passado isso na sua vida. 40 dias esse homem falando isso o tempo todo. Talvez esse exército não dormia direito, não descansava, não podia sair dali do pé da batalha, não entrava em guerra e nem saía da guerra. Ficava aquele de prontidão, acampados no arraial, esperando o momento em que iam vencer, o momento em que iam travar aquela batalha. E então aquele povo estava ouvindo a voz de Golias, ouvindo a voz de alguém que estava afrontando, que estava tentando destruir, que estava tentando subjugar aquele povo. E aquela nação, tanto que os irmãos de Davi têm que receber comida lá no local, porque não tinham condição nenhuma de sair daquele local. Então veja que situação chegou aquela nação, que situação chegou aquele povo. E aí, meu querido, Davi chega naquele arraial e pergunta: o que é que esse homem está dizendo aí? O que é que esse homem está querendo? E alguém diz assim: olha, esse homem está afrontando, pedindo um guerreiro para lutar com ele, e o rei está disposto a dar a filha, dar metade do reino aí e tal, e Davi está perguntando a um e outro, e nem dá ouvido ao que Golias está dizendo. Já pensou? Querido, você não pode dar ouvido aos seus problemas. Golias não é para ser ouvido. Golias conversa, Golias falou tanta coisa nesse texto. Diz que Davi não passava de um moleque, de um menino. Manda um menino lutar contra mim, tá pensando que eu sou o quê? Um cachorro? Eu vou matar esse menino hoje e vocês vão saber. Então veja que o Golias é alguém da afronta, que gosta de menosprezar, de humilhar, de não reconhecer o potencial, de subjugar o adversário.
Por que Golias faz isso? Porque Golias não sabe que você tem Deus. Golias não conhece o Deus que você serve. Golias não conhece o que você tem no seu coração. E aí é onde Davi leva vantagem. Sabe por que Davi levou vantagem em tudo isso? Porque quando Davi diz assim, quem é este incircunciso? A circuncisão, ela era uma cirurgia feita em toda criança israelita. Eu falo cirurgia na linguagem moderna, era um ritual, né? um pacto que era cortado na carne do propúcio da criança, né? Para quem está me ouvindo aí e quer entender melhor, a semelhança é muito próxima ao que se faz na cirurgia de fimose. Então, era feita em toda criança, independente se tivesse ou não a fimose, era feita essa cirurgia de circuncisão nas crianças, nos meninos. Então Davi tinha essa circuncisão e Golias não tinha. Então quando Davi vai ouvir o gigante falar, ele diz, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança, que não tem pacto? Eu tenho pacto. Davi está dizendo isso, eu tenho aliança, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor comigo. E é isso que você precisa nessa manhã dar lugar à aliança que você tem com Deus, ao pacto que você tem com Deus. Quando você tem Jesus, meu querido, você não pode ficar dominado pelo medo, pela insônia. Você não pode ficar aí dando lugar às vozes, né? Dando lugar aos espíritos que querem dizer para você que você é fracassado, que você não vai vencer, que você... Ei, alto lá, você é filho de Deus, você tem pacto, você é um circuncidado. Circuncidado não segundo a lei de Moisés, mas circuncidado no coração onde Cristo habita no seu ser. Cristo habita na sua vida, você tem um pacto com Cristo, há uma aliança, e quem está em Deus é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo, diz o texto, tudo se fez novo. Você está em Cristo, meu querido. Só que não é só a voz de Golias que aparece nesse texto. Aparece também nesse texto a voz dos irmãos de Davi. As vozes, né? Aparece ali. Davi vai se apresentar, pergunta aos irmãos, os irmãos dizem, você está com o coração voltado, né, inclinado para as coisas. A gente sabe como é que é o seu coração, rapaz. Vai cuidar das ovelhas de papai. Vai e volta para o campo, você não pode ficar aqui não. E quer dizer que Davi tem que estar com segundas intenções, querem dizer que Davi está ali com o coração rebelde, com o coração inclinado para o mal, e Davi então dá uma resposta para aqueles irmãos. O texto diz que Davi se esquivou dos seus irmãos, se desviou dos seus irmãos, deu as costas, deixou eles de lado e seguiu adiante. Davi tapou os ouvidos para aquela crítica. Então Davi não ouviu a voz do gigante e não ouviu as vozes dos seus irmãos. Deixou seus irmãos de lado. Por quê? Porque aquelas críticas dos seus irmãos eram infundadas, não havia cabimento naquelas críticas. Eles não sabiam o tamanho da promessa que Deus tinha na vida de Davi. Eles não sabiam o tamanho do que Deus tinha projetado na vida de Davi. Eles foram chamados para ser soldados, Davi foi chamado para ser rei. E aí, se você não souber também, vai ver pessoas que não querem literalmente o seu mal. Há pessoas que não é o adversário Golias, mas vai estar à sua volta e tem um pensamento de palavras negativas. E essas palavras negativas às vezes nos machucam muito, principalmente quando ela vem de pessoas que a gente não espera. Quando vem de um familiar, de alguém próximo, isso machuca a alma da gente. Quando alguém está trabalhando para que você não seja vitorioso, para que você não seja um vencedor. E os irmãos de Davi se sentiam de certa forma aqui enciumados, porque chegou alguém na casa deles, olhou para eles e disse que eles não serviam. Você não serve, você não serve, você também não serve, e não é você. E aí daqui a pouco pega o caçula e derrama uma botija de azeite na cabeça e diz, é você. Aí quando Davi aparece na batalha perguntando o que estava acontecendo, aí alguém disse, olha, você volta para cuidar das ovelhas de papai, porque você tá com... A gente sabe muito bem o que se passa no seu coração.
Então não via Davi como alguém vencedor. Talvez achava que era coisa de profeta, profecia. Sabe lá as intenções desses meninos em querer dizer isso para o irmão. Mas o texto diz que Davi se desviou. Há pessoas que não acreditam no seu potencial. Não querem te dar o real valor, não sabem o significado da sua chamada. E aí querem atrapalhar, querem colocar pedra no caminho. São as críticas. Há críticas que são construtivas. Alguém chega até você, de fato conversa, mostra um ponto de vista e você avalia. Mas há críticas que são destrutivas. Pessoas que querem te colocar para baixo, abaixar a sua autoestima. E o que Davi fez? Foi bater boca? Foi discutir? Não. Davi se esquivou dessa situação. Tem comentários que você ignora. Tem gente que às vezes acha que tudo que se vê no Facebook tem que se responder. Aí o Facebook virou um lugar da afronta, do desabafo. E aí o nego bota, né, as chamadas indiretas, as piadas, né? Pra atingir alguém. Mensagem por correspondência. E aí quem ouve aquilo fica chateado. E aí vai lá e quer responder, quer falar. Não. Ignora. Ó. Deleta. Esquece isso. Deixa isso. E continua para onde você está com o plano de Deus, onde Deus está te chamando para ir. Então Davi não ouve a voz, não dá crédito à voz de Golias. Davi não dá crédito à voz dos seus irmãos. E aí ele se apresenta ao rei de Israel. Alguém fala dele para o rei de Israel. E aí Saul manda chamar esse homem aí que está disposto a lutar. Quando Davi se apresenta, diz: ô meu filho, você não tem condição de vencer. Você não tem condição. Imagine aí, querido. O governante, a autoridade maior, o líder maior de Israel olha e eu não diria que o Saul está aqui tão errado em si. Porque Saul olha com os olhos humanos. Os olhos humanos, ele olha e diz: você não tem condição, você não tem competência, o seu tamanho não dá, o seu porte físico, para essa batalha você não serve. Ele olha com os olhos humanos, na ótica humana. A visão dele é uma visão avaliada no recurso militar. Diz: meu filho, você não tem condição de vencer, você é pequeno, você não tem porte físico, você não é soldado, você não tem condição de vencer essa batalha. E o homem lá, o cara desde 15 anos de idade lá, o rapaz lá é tremendo. Desde os 15 anos que ele vence, desde os 15 anos que ele já é vencedor em guerra, de batalha, e você sabe que você não tem condição de vencer essa batalha. E o texto diz que Davi olha para ele e diz: meu senhor, deixa eu lhe falar uma coisa, eu acho que eu tenho condição sim. Porque eu tenho experiências com Deus. Eu não tenho experiências com guerra, mas eu tenho experiências com Deus. Eu já travei outras batalhas na minha vida. Davi não deu crédito à voz de Saul. Davi mostrou para Saul que a voz dele estava equivocada, porque ele estava olhando assim como no passado alguém estava olhando para a aparência. O próprio profeta Samuel chegou na casa de Davi e olhou para homens que eram prontos para ser rei pela aparência, e Deus dizia: esse não serve, esse não serve, esse não serve. E agora o rei estava olhando mais uma vez para a aparência de Davi e se esquecendo da experiência de Davi. Há pessoas que te julgam pela aparência. Há pessoas que botou o olho em você e desde o dia que botou o olho em você já diz que você não serve. Há pessoas que não acreditam no seu potencial. Há pessoas que não acreditam na comunhão que você tem com Deus, no que Deus faz na sua vida. E há um segredo que a gente não consegue explicar. Tem uma canção do cantor Marcos Antônio, conhecido como O Segredo. E nessa canção ele fala mais ou menos sobre isso que eu estou ministrando aqui para você. Você talvez nessa manhã está aí preocupado porque Saul não acredita em você. E sabe como é que Davi venceu a fala de Saul? Com um testemunho. Disse: meu senhor, eu cuidava das ovelhas de papai, um trabalho lá diferente.
mas eu cuidava lá das ovelhas de papai e apareceu um urso, como nós baianos diz, né? Lá das ovelhas de painho, cuidando das ovelhas de painho, quando apareceu o urso e eu matei o urso. Apareceu um leão, eu fui nas barbas dele, tomei a ovelha e matei o leão. O mesmo Deus que me usou lá vai me usar para vencer esse incircunciso, esse sem aliança, esse sem pacto. E passou a mão em 5 pedras de ribeiro. O Saul a princípio deu toda aquela roupa, ele não lutou com as roupas de Saul, não, fica essa roupa lá, isso aqui não serve, eu não estou conseguindo andar, isso não me serve. Serve no Senhor, mas não serve para mim. Tem coisas que é assim, né? A gente não vai entrar nos detalhes. E aí pega 5 pedras de ribeiros, há vários significados, pessoas dizem nessas pedras, as pedras simbolizam os nomes de Jesus, as pedras simbolizam os nomes de Deus lá, o Deus Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muitos dizem que Davi pegou 5 pedras porque Golias tinha mais 4 irmãos gigantes, mas eu acredito que Davi pegou 5 pedras com o seguinte pensamento: se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu vou tentar a terceira. Ou seja, eu tenho 5 oportunidades de vencer esse gigante. Eu não vou parar. É isso que Davi está dizendo. Eu vou vencer. Eu vou parar. Há algo de Deus na minha vida e eu não posso parar. Que nessa manhã, meu querido, você não pare. Não baixe a sua cabeça. Creia que Deus tem algo contigo. Tape os ouvidos e ouça a voz de Deus. A voz da palavra. A voz das escrituras, ela vai poder te guiar, te colocar no caminho certo, te colocar no caminho correto para você ser alguém vencedor, ser alguém vitorioso para a glória do nosso Deus. Talvez você está ouvindo a voz do gigante, talvez você está ouvindo a voz de irmãos que às vezes não compreende o seu chamado e o que Deus tem na sua vida. E talvez você está ouvindo a voz do rei, que também não sabe do seu potencial, não sabe da sua história, não sabe do seu chamado e só vê o superficial. E você precisa acreditar no que Deus tem na sua vida. Isso aqui não é mensagem só pensando em autoajuda, é a ajuda do alto. Foi com Deus que Davi venceu. Sem Deus, Davi não venceria. Davi se esquivou, não ouviu, não deu crédito, porque tinha convicção que a voz de Deus estava ali orientando. Então que nesta manhã Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus.